noite, boa noite. O Mancini teve aqui há pouco, que disse que o jogo foi bem equilibrado, mas que o placar não foi justo. Na avaliação dele, o América merecia ter vencido. Para você, o placar foi justo? Eu acho que foi justo. O Mancini ele retrata, lógico, que a não justiça por ele ter perdido um pênalti, né? E isso é um lance fatal, né? É a chance maior que tem depois do gol. É um lance, uma cabeçada, um escanteio, uma batida. Não me lembro se bateu na mão do Hever ou de quem foi. É um pênalti, lógico que fica a frustração de uma maneira geral, né? Mas eu acho que pelo desempenho das equipes o placar foi justo. Nós tivemos um volume de jogo assim, a posse de bola maior, finalizações mais, mas está faltando a nós a contundência, a efetividade nas finalizações, a escolha melhor na última jogada, né? Às vezes a gente está definindo uma jogada fazendo a escolha errada. Eles têm muito poucos segundos de tempo para pensar em uma definição e geralmente ela não está ocorrendo certo. Nós não tivemos grandes chances no segundo tempo, muito em virtude disso. Nós estivemos rondando a área do América o tempo todo e na hora de fazer a definição a gente escolheu errar dessa forma, né? E num jogo difícil como é aqui, o América hoje vive um momento melhor que o nosso, momento emocional, tem uma invencibilidade, é muito difícil alguém ter ganho do América. Acho que aqui o Palmeiras ganhou e mesmo assim no último lance o Juninho perdeu um gol incrível. São jogos muito, muito duros e nós no primeiro tempo, na minha avaliação, nós não jogamos mal, nós jogamos bem, saímos na frente e quando você tem que ter o controle do jogo, a gente acabou tomando gol, numa bola por dentro que o América fez, né? Nós erramos o bote, eles acabaram empatando. E aí vem a falta de confiança que hoje o time tem, a ansiedade, ela entra em campo, o grande segredo hoje, e não é fácil, quem jogou bola e quem vive há muito tempo comentando e narrando futebol, sabe que você transformar a ansiedade em confiança com um comparativo enorme em relação ao que jogava ano passado, não é fácil. E vão se dizer diversos fatores. O time está desmotivado, o time não tem mais a concentração de outrora, o time isso, aquilo, mas isso não é um remédio que você encontra. Isso vem com sequência de jogos, de partidas, tentando ter um jogo bem jogado para você, a hora que ter uma vitória boa, você recuperar a autoconfiança. Hoje, você não perdeu. Ninguém está feliz com o empate, mas se você não tivesse perdido para o Goiás, para o Atlético Paranaense, você já teria mais 2 pontos. Aos poucos as coisas vão mudar, não vão ocorrer a mudança assim, não vai ser uma metamorfose. Virou a chave, está ganhando de todo mundo. Vai ser natural. E nós temos trabalhado bem os caras. Tudo o que eu podia fazer como treinador e eles como jogadores foram feitos essa semana de treino. Trabalhamos a parte física, a parte tática, a parte técnica, a parte emocional. Talvez ela não tenha surtido efeito hoje, mas ainda tem muitos jogos e ela pode surtir efeito nessa sequência aí. Ô, Cuca, o Atlético tem tido semanas cheias de trabalho, mas o desempenho, ou melhor, o resultado não está vindo tanto quanto o desempenho. Sim. A evolução tem acontecido no ritmo que você espera, mesmo tendo a semana cheia de trabalho? Sim, hoje não foi um desempenho que a gente esperava, mas foi um jogo muito duro. Quem joga e jogou aqui sabe que aqui é jogo complicado, o momento do adversário é bom, os caras têm uma equipe ajustada, sabe? Não, é diferente do nosso momento, mas nós, no primeiro tempo, até o pênalti, a gente foi melhor. Fizemos 1-0, demos bola na trave. No segundo tempo, a gente teve o controle do jogo, mas não tivemos a contundência, a efetividade de ter as escolhas certas, né? Aí vai se falar muito, está dependendo muito do individual, mas todo mundo depende do individual. Tem uma hora que o coletivo ele funciona até uma parte. Se você vê, nós não tivemos contra-ataques absurdos cedidos para o adversário, que é uma equipe rápida. Nós não tivemos grandes erros, tivemos um erro de rebatida agora no final, que o Aloísio quase fez. Esses detalhes fazem a diferença, mas num geral foi uma equipe bem distribuída, mas que
em comparação ao que jogava e como as coisas fluíam muito mais fáceis ano passado, vai ficar sempre esse comparativo. E a gente tem que saber que esse momento não é o mesmo do ano passado e ele só vai passar trabalhando. Ô Cuca, eu queria que você falasse sobre daqui em diante. O que dá para projetar? Porque o título ficou muito distante, vocês já começaram a falar em vaga Libertadores direta, um ano importante, o ano da Arena, o ano que vem. Uhum. Mas o Atlético vai se distanciando, o time não consegue vencer. Uhum. O que o torcedor pode projetar para até o fim desse ano, nesse Brasileiro? Talvez esse ponto de hoje ele seja um princípio, porque se você ganhar domingo, com esse são 4. Então a coisa não vai acontecer assim de uma hora para outra. Infelizmente, e não adianta querer que as coisas mudem repentinamente. É um processo. Quando você tem o vento a favor é uma coisa e quando tem vento contra é outra coisa. Você tem que remar e é o nosso momento de remar para depois poder embalar. Um ponto hoje, se você somar mais 3 domingo que vem, são 4 e aí vai encorpando esse resultado mais tarde, pode ter sido um bom resultado. Mas até mesmo para buscar um tal G4, para não depender de G6, daqui para o final, você tem adversários, até de Goianiense, anunciou agora há pouco Eduardo Batista, treinador, estreia, e deve ir com muita vontade, está sempre final sul-americana. Depois tem Avaí, Bragantino, depois tem Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Santos. Aqui o América hoje também. América também. Quer dizer que daqui para frente, até para chegar no G4, será penosa essa conquista de G4? Bom, se ela vier e seja penosa, depois você tem a parada, você tem um diretor de futebol que é o melhor, que eu entendo, é o melhor que tem hoje no Brasil. É um cara que sabe tudo de montagem, de remontagem e de manutenção de elenco. Depois você tem essas condições. Agora, hoje, o nosso momento é reverter esse momento. Não é nem pensar em fazer 10 pontos, é fazer 3 pontos. Não adianta vender uma imagem aí que vai acontecer. Nós temos a obrigação de ir para a Libertadores. E a gente vai lutar por ela até o final. Agora, esse momento de instabilidade, de ansiedade, de incerteza, de insegurança, principalmente que o jogador vive, ele passa. Você continuar trabalhando forte, firme, como a gente está trabalhando, foi muito bem trabalhada a semana, que às vezes você não consegue pegar a semana toda de trabalho e mostrar num jogo difícil como foi o jogo de hoje. Quem sabe ele não apareça ao longo desses próximos jogos o trabalho. Eu tenho muita expectativa que isso vai acontecer. Boa noite, Cuca. Boa noite. Você teve uma semana, inclusive, atípica, né? Porque você teve a semana toda para trabalhar e você disse aí que você fez tudo que tinha que fazer com os jogadores. Sim. Eu queria que você falasse como é que você viu e tem visto a evolução desse time seu até esse momento, desde a hora que você chegou. E você fala muito sobre o aspecto psicológico. E teve um protesto junto a vocês na porta da Cidade do Galo. Sim. O que isso impactou na parte psicológica do seu time também? Sim. Sabe, quando a gente vem em cima de um resultado ruim, falar em números, parece que todo mundo já fica bravo. Já vai falar em números, mas os números são a história do jogo. Nós sempre temos a posse maior, as finalizações mais, às vezes até o dobro, como praticamente foi hoje. Só que nós estamos fazendo as escolhas dessas finalizações erradas. Tem algum momento que você tem que enquadrar mais o corpo para fazer essa finalização, porque você, pegando ela da maneira que você está pegando errada, ela não vai, dificilmente ela vai no alvo. Mas por que está fazendo esse movimento? Pela ansiedade, pela vontade de querer fazer o gol, de ajudar, de poder vencer. E a gente tem que entender que isso é do ser humano. Né? Que era a outra pergunta? E o protesto, ele não mexeu em nada negativo para a gente. Pelo contrário, o pessoal foi lá, e para chegarem lá às 8 da manhã, devem ter levantado às 5. Muitos devem ter faltado o trabalho para ir lá, né? E questionaram algumas coisas de todos nós, em comparação ao que a gente tinha. Então, eles não estão errados. Se vocês tinham, por que vocês não estão mais pondo agora? Essa é a grande pergunta que todo mundo faz. Mas isso é do ser humano, isso são dos times. É raro um time se manter, principalmente aqui na nossa cultura, se manter em alta como o Palmeiras está se mantendo hoje, como o Flamengo
deu uma caída, agora que está retomando, mas olha quanto tempo demorou. Corinthians, olha essas equipes que tiveram os grandes momentos e demorou para recuperar. A nossa missão, né, e eu não estou fazendo isso em crítica a nenhum time, é dizer que é o momento de cada time passar. A nossa missão é encurtar ao máximo esse tempo que a gente tem aí de viver essa fase, de ter até um rendimento bom, mas não ter os resultados. Oi, Cuca, boa noite para você aqui no meio. Quero fazer 2 perguntas sobre o Vargas, né? Primeiro, se ele foi desfalque mais uma vez por uma decisão da diretoria e se realmente foi isso, qual é o impacto que isso tem no jogo do Atlético, né? Dentro de campo ali nas partidas? Não, o Vargas ele tá sendo trabalhado. Eu conversei com ele, já expliquei que aqui ninguém vai prejudicar nem ele como profissional, nem ele como ser humano. Longe disso. Mas às vezes a gente aprende as coisas assim, mais na dor. E isso acontece, está acontecendo para ele e vai ser bom para ele dentro do campo e fora de campo. Nós não estamos descartando o Vargas, não estamos jogando ele fora. Estamos fazendo um trabalho gradativo de recuperação nele, física, técnica. Está aqui ele hoje, veio ao campo, ninguém pediu para ele vir. Então ele está mostrando também que ele é um jogador de grupo e provavelmente no fim de semana já vai estar junto com a gente. Cuca, boa noite. Você fala muito das finalizações do Atlético, dessa falta de contundência nas suas últimas coletivas têm sido frequentes. Mas no Atlético, nos últimos 7 jogos, foram 11 gols sofridos. Também é uma preocupação sua essa parte defensiva? Também. Mas os 11 gols, ele é uma preocupação desde que você faça menos do que os 11, né? É uma preocupação maior. E hoje nós entramos com o Hever para ele dar uma segurança técnica maior, e tem. A gente entendia que o campo até é mais apertado, né? Não pelas dimensões, mas parece que é, por estar em cima. E no segundo tempo ele jogou com o Natan. O Natan fez um grande jogo, na minha opinião, entrou muito bem. Hoje a gente tem algumas coisas a elogiar. O Everson, quanto tempo que o Everson não fazia um grande jogo? Não fazia a grande defesa que ele tanto fez ano passado, hoje ele fez 2. O Hulk, quanto tempo não fazia um gol e não era um protagonista, ele jogou bem. O primeiro tempo do Hulk foi bom. Então tem alguns pontos positivos que a gente vai tirar proveito. Cuca, boa noite. Falando em números, né? Você tem 231 jogos pelo Galo, 129 vitórias, 51 empates, 51 derrotas, 6 títulos. Contra o América são 10 jogos, 5 empates, 6 vitórias e nenhuma derrota. Eu queria te perguntar como é que está a cabeça dos jogadores emocionalmente, principalmente do Hulk e do Everson, que foram os nomes do jogo hoje, né? O Everson, eu conversei com ele ali fora, ele falou que hoje ele tomou uma decisão certa, pegou o pênalti, né? Diferente do jogo passado. E o Hulk, como você falou, já tem um tempo que ele não vinha bem, né? Fez uma parte do jogo boa, né? Então, já falamos 3 jogadores que fizeram um bom jogo. Daqui a pouco a gente consegue fazer 7, 8 jogar bem, e é geralmente o que acontece. Você não vai ter 11 que vão jogar do mesmo nível. 7, 8 puxam aqueles 3, 4 que não estão tão bem. Agora, quando você tem 7, 8 abaixo, é difícil os 3, 4 puxar os 7, 8, entenderam? Entendeu? Assim, na minha concepção, né? Eu sei que futebol, todo mundo entende futebol. Eu entendo, você entende, ela entende, os comentaristas entendem, muitos deles já jogaram, outros que não jogaram vivem praticamente do futebol. Se você for discutir com pessoas lá, você leva um banho de cultura futebolística, né? De tanto conhecimento que o pessoal tem. Agora, estar dentro do processo é diferente, gente. Não tem um botãozinho, vou fazer o Nacho jogar tudo aquilo que jogou ano passado, o Zarate jogar, o Hulk jogar, o Mariano jogar, o Arana jogar, o Alan jogar, o Jair jogar. Mas hoje o Alan já jogou melhor, o Jair já jogou melhor, e é assim que vai ter que ser gradativo. Daí esse jogar melhor, vindo com uma vitória boa, pode ter certeza que as coisas vão mudar até o fim do ano. Ok. Valeu, obrigado.